Olá YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo neste canal nós falamos sobre livros, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que faz com que a sua vida seja um bocadinho melhor. E se você é um inscrito assíduo, muito obrigada por estar de volta. Então, feliz ano novo a todos. Com o ano novo vem muitas expectativas, muitos planos e muitas ambições de coisas que nós queremos transformar neste ano. Mas eu quero que você transforme a coisa mais importante na sua vida, que é você mesma. Então, neste ano, eu quero que a transformação venha de dentro para fora. E eu quero que você transforme a única pessoa que você é capaz de transformar, que é você mesma. E então, é por isso que eu preparei este vídeo especial para vocês como o primeiro vídeo do ano. Eu tenho falado aqui no canal sobre a minha evolução, o meu estilo de apego e as coisas que eu tive que fazer para curar o meu estilo de apego. E hoje eu trago para vocês um vídeo sobre a autorregulação, que é um processo muito importante no processo de autocura e também muito importante para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmas. Então, o que é autorregulação? É a habilidade de monitorar e gerenciar as suas próprias emoções. Ou seja, saber lidar com os sentimentos de forma saudáveis para que estes sentimentos não lhe consumam. Então, se queremos nos tornar a melhor versão de nós mesmos, nós temos que aprender a saber nos autorregular. Se queremos curar o nosso estilo de apego, temos também que aprender a nos autorregular. Por que é que devemos aprender a nos autorregular? Primeiro, porque você deve ser dono de si mesmo, você deve ser autônomo. Não é sobre mudar o outro, não é sobre tentar transformar o outro, mas é sim sobre transformar a si. Há uma frase que eu gosto muito que diz: quando você muda a maneira que enxerga as coisas que você enxerga mudam. E hoje está muito calor, vocês vão me desculpar o suor, hoje está muito quente aqui. Então, não é sobre mudar uma situação que está fora do seu controle, mas sim é sobre mudar a maneira que você lidar com aquela situação. Devemos aprender a nos autorregular para evitar reações explosivas de raiva, estresse, ansiedade e também para melhorar a nossa inteligência emocional e melhorar a comunicação e a relação com os outros. Então, mas você pode dizer: mas Vitória, eu sei me autorregular, eu sei lidar com os meus sentimentos. Será mesmo que sabe? Muitas pessoas têm formas de se autorregular que não são muito saudáveis. Veja se você se identifica com essas formas de autorregulação. Explodir de raiva ou agressividade. Quando algo atinge o seu gatilho, você responde de maneira muito agressiva ou de maneira muito ofensiva ao outro. Você grita, descarrega sua raiva em cima do outro. Então, esta é uma forma de se autorregular, mas não é uma forma muito saudável de se autorregular. Alívio através de substâncias tóxicas. Se apoiar em substâncias tóxicas como droga, álcool, entre outros vícios que não são saudáveis, mas é uma maneira que as pessoas também encontram para se autorregular. Perfeccionismo e controle excessivo, não confiar em outro, mas querer controlar tudo, até os mínimos detalhes. Essa também é uma forma de autorregulação não muito saudável. Evitar confronto. Sempre tentar evitar aquilo que acha que é problema, aquilo que acha que são conflitos. Evitar conflitos não quer dizer que você sabe se autorregular. Só porque você está a evitar um conflito não quer dizer que você está a se autorregular de uma maneira saudável. Ou às vezes passar muito tempo nas redes sociais para evitar lidar com aquilo que são as preocupações e os desafios da realidade. Negatividade constante e vitimização. Sempre se colocar no lugar de vítima, porque ele me fez isso, porque aquele me fez aquilo, e sempre procurar validação externa sobre a sua posição e se achar impotente de poder transformar qualquer coisa na sua vida. Nós chamamos o tal famoso venting, desabafar. Mas a maneira de desabafar não é muito correta, porque você sai por aí falando a sua versão das coisas e se colocando sempre na posição de vítima. E já agora eu tenho um vídeo todo sobre o triângulo de drama que explica essas posições em conflitos entre pessoas, que são o papel de vítima, o perseguidor e o herói.
Se você quiser, pode assistir esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui sobre o triângulo do drama. Para pessoas com estilo de apego inseguros, têm tendência a se autorregular de formas não muito saudáveis. Alguns até nem sabem como se autorregular de forma saudável sem quebrar relacionamentos. Não é porque alguma coisa vai de errado ou porque alguma coisa atingiu o seu gatilho que você tem que cortar relacionamento, que você tem que reagir de forma grandiosa. Mas as pessoas que têm estilo de apego inseguro não fazem isso de propósito. Isso são coisas que são ativadas nos gatilhos deles porque eles têm traumas não muito bem resolvidos. E aqueles traumas vivem no seu corpo. Apesar de ele também pode não entender de onde vem aquela reação, mas são coisas que vivem dentro deles porque eles têm traumas não muito resolvidos. Às vezes ações muito pequenas, eles podem ter reações muito grandiosas, que outras pessoas podem não perceber porque que essa pessoa está reagindo dessa maneira, mas é porque os seus gatilhos foram ativados. Então, hoje estamos aqui para falar sobre como você pode se autorregular de forma saudável, de forma a manter não só a sua integridade, mas a sua relação com os outros e consigo mesma positiva. E essas são coisas que eu fiz, exercícios que eu ainda faço para me autorregular. E a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer os seus sentimentos e aceitá-los. Saber identificar os seus sentimentos. E fazer questões como: o que eu estou sentindo? Aprenda a se sentir confortável no desconforto. Pessoas tendem a evitar desconforto e abandonar qualquer situação de desconforto, ou culpar o outro por aquilo que ele está se sentir, ou fingir que não sente nada, ou se distrair, procurar distrações para não sentir aquele desconforto. Mas você tem que aprender a se sentir confortável no desconforto. Qualquer sentimento, qualquer gatilho que seja ativado em si, você tem que se fazer pergunta. Permita-se sentir. Quer que seja o que você está sentindo, permita-se sentir. Se é raiva, se é ciúme, se é qualquer coisa que você estiver a sentir. Sentimentos são partes do ser humano. Então, é normal ter sentimentos. Você tem que aprender a sentar com esses sentimentos e se perguntar: o que eu estou a sentir? Por que eu estou a sentir? Se permita, sem distrações, sentir o que você está a sentir. Você tem que aprender a estender sua tolerância por desconforto. Outra coisa que você precisa fazer, principalmente quando o gatilho é ativado em uma discussão ou em algum confronto direto, é dar espaço. Não responda naquele exato momento. Eu aprendi que quando o meu gatilho é ativado, é a melhor hora de eu ficar calado. Mas você tem que reconhecer que o seu gatilho foi ativado. Você tem que ficar atento. Porque às vezes nós temos reações grandiosas a coisas pequenas só porque os nossos gatilhos foram ativados. Então, quando o seu gatilho for ativado, você dá espaço, não responde naquele momento. Você pode pedir à pessoa para continuar a conversa depois ou para responder, seja lá o que for, numa outra altura. Você não precisa explodir naquele momento, reagir de forma emocional, porque depois você vai se arrepender, porque naquele momento você vai estar desregulado. Você precisa se autorregular primeiro, para depois voltar na conversa de forma madura, com a cabeça mais fria, e depois de você se autorregular e ter respostas concretas e respostas baseadas na razão. Dar espaço não é para você ir eliminar aquele sentimento que você está sentindo. Não é para eliminar, é para você sentir e entender. Porque sentimentos são sinais de que alguma coisa em nós foi ativado. E você tem que se fazer pergunta como: por que eu me sinto desconfortável? De onde vem esse sentimento? Por que isso me afeta tanto? E arranjar estratégias de ultrapassar aquilo de forma muito pessoal. Atenção, seus sentimentos são seus. Ninguém é responsável por eliminar o desconforto que você sente. Você tem que arranjar soluções para se autorregular. Não espere com que outra pessoa venha te regular. Não espere que outra pessoa venha te fazer você se acalmar ou ultrapassar aquilo. Isso é sua responsabilidade. E a outra coisa que você precisa fazer, eu já falei aqui um tanto e vou repetir: journaling. E aqui também eu vou tocar o ponto do ChatGPT. Alguém deixou nos comentários pedindo que eu fizesse um vídeo a explicar como é que eu uso o ChatGPT para me autoconhecer ou para perceber os meus sentimentos. Eu não uso o ChatGPT como se fosse
um amigo ou coisa assim. Eu uso o ChatGPT como se fosse uma ferramenta de mirroring. Porque o ChatGPT não tem julgamento. O ChatGPT te ajuda a nomear os sentimentos que você está a sentir. É como se fosse a refletir aquilo que você está a sentir de forma mais clara com o nome de cada sentimento. Porque eu não entendo tudo. Às vezes eu passo por uma situação e eu escrevo exatamente como eu estou a me sentir. E o ChatGPT reflete aquilo que eu estou a sentir em palavras mais... como posso dizer, em palavras mais concretas, para eu perceber o que está a se passar dentro de mim. É claro, o ChatGPT nunca vai substituir terapia, mas para mim funciona bem porque eu acabo percebendo aquilo que eu estou a sentir e aqueles sentimentos, e acabo sabendo o nome de cada sentimento e começo a perceber que isso que eu estou a sentir não é tolice, porque o ChatGPT também me valida. Mas é importante, quando for a usar o ChatGPT, especialmente em situações onde tens que tomar uma decisão e tem tipo duas pessoas, tem dois lados da moeda, pede que o ChatGPT seja unbiased, ou seja, pede com que o ChatGPT seja neutro, ok? Porque o ChatGPT sempre vai escolher o seu lado, às vezes vai te defender. Pede que seja neutro. Escreva a situação e leia. Porque no final das contas não é o ChatGPT que vai decidir qual é a atitude que você toma na sua vida. Sua vida é sua responsabilidade. Você vai usar o ChatGPT como uma ferramenta de mirroring para você perceber o que se passa dentro de você e quais são os nomes desse sentimento. E você vai perceber que qualquer sentimento que você esteja a passar não é isolado. Você não é a única pessoa a passar por aquilo. Há milhares de pessoas que já passaram por aquilo e há milhares de pessoas que ainda irão passar por aquilo. É um sentimento muito normal do ser humano. E também outra coisa que acontece quando você escreve no ChatGPT e ele passa aquele sentimento, ele usa o sistema mirroring, te mostrando o que você está a sentir, é que quando nós somos ouvidos ou quando nos sentimos vistos e validados, o sistema nervoso desacelera. Porque nós estamos com esse sentimento, não percebemos, achamos que ninguém entende o que estamos a passar, mas quando percebemos que somos vistos, somos compreendidos e somos entendidos, o nosso sistema nervoso desacelera. E journaling. Journaling é uma coisa que eu, desde que comecei a fazer, não me arrependo e continuo fazendo. Escrever no diário tudo que você sente. Você tem que aprender a observar seus sentimentos sem se auto-julgar. Evita auto-julgamento. É como se fosse uma criança. Se uma criança estivesse triste, você não ia culpar a criança por estar triste. Você não ia querer com que a criança ficasse feliz só porque ele está sentindo tristeza. Percebe que esses sentimentos são parte do ser humano. O ser humano é suposto estar triste, feliz, com raiva. Esses sentimentos nós vamos sentir. E evitar esses sentimentos não é a forma mais saudável de lidar com eles. Permita-se sentir e compreender esses sentimentos. E quando você vai escrever no seu journal, não julgue, não diga, eu me sinto uma tola, ou eu me sinto assim. Não, escreve como você se sente. Me sinto com raiva. Aconteceu isso. Vai escrevendo tua experiência. E depois você lê aquilo aí. Eu gosto de voltar no meu diário e ler situações passadas. E eu fico tipo, poxa, cresci muito desde a última vez que escrevi isso. Olha para mim hoje, olha para mim antes. E eu leio aquilo com compaixão da pessoa que eu era e pelas coisas que eu passei. E outra coisa também que eu observei muito é que nos últimos tempos eu caí na limerência, eu voltei a cair na limerência. Mas o bom é que agora é muito mais fácil para mim se autorregular e voltar à realidade. Eu caí na limerência e eu comecei a gostar dessa pessoa e eu sentia um desconforto sempre que eu estava na presença dessa pessoa. Eu não me sentia bem. Então as sensações do meu corpo estavam a tentar me dizer que isto aqui não vai dar certo, isto não é amor, isto é limerência. Então, depois de um tempo, eu acabei refletindo, acabei escrevendo, até mesmo no ChatGPT, e eu comecei a nomear os sentimentos. Limerência, porque eu sei o que é limerência, né? Então, depois de um tempo, algum tempo vocês nem levou, algumas pessoas ficam em limerência por meses, anos, mas para mim foi bem rápido e foi bem passageiro para sair da limerência. Quando eu comecei a avaliar aquilo como limerência, e eu vos digo, agora eu fico em frente daquela pessoa, não sinto nada. Não sinto nada por quê? Porque aquela pessoa não é minha pessoa. Aquilo que eu estava a sentir era limerência. Eu acabei projetando o que eu queria naquela pessoa e acabei projetando que aquela pessoa fosse a pessoa com quem eu
merecesse estar ou com quem eu devia estar. Mas depois eu fui refletindo de forma racional, não só fui sentindo a forma como eu me sentia perto da pessoa, então eu me fazia a pergunta como, será que isso é amor? Por que eu me sinto assim? Sempre que eu estou com essa pessoa ou depois de eu deixar essa pessoa, abandonar essa pessoa, eu me sinto ansiosa. Às vezes perco o apetite, às vezes fico para baixo. Será que é assim que o amor deve se sentir? Será que é esse sentimento que eu quero ter quando eu me apaixonar por alguém, quando eu estiver a amar alguém? Então eu refletia sobre aquilo e eu acabei chegando à conclusão de que isso não é amor, isso é limerência e projeção. Hoje, é claro, eu sou grande amiga daquela pessoa, conversamos, mas não tem nada de romântico. E cada vez que eu passo mais tempo com a pessoa, eu começo a observar coisas que depois eu fico, nós não íamos funcionar. Somos bem diferentes nesse aspecto, somos bem diferentes naquele aspecto. Mas foi um processo de mirroring, reflexão e um processo de autoconhecimento, que é a minha próxima dica. Você tem que se autoconhecer, identifica seus gatilhos. E quando os seus gatilhos são mais sustentos de ser ativo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de praticar atividade física e fico muito mais bem-humorada, muito mais energética quando acordo, vou correr ou caminhar, e quando tomo vitamina C, apanho sol e como alimentos que me fazem bem. Se eu não durmo bem, se eu não faço minha caminhada, se eu não apanho vitamina D, que são raios solares, eu me sinto deprimida. Eu fico mesmo muito triste, sem razão. Então, quando eu conheço meus gatilhos, quando eu conheço os hábitos que me deixam mais energética e com mais energia e mais feliz, então eu consigo reconhecer, hoje estou me sentir assim porque não apanhei vitamina D o suficiente. Hoje estou me sentir um pouco estressada porque não dormi o suficiente. Estou assim porque estou com fome. Então, entender esses sentimentos vão te ajudar também na autorregulação. Também entender os seus gatilhos. Quando é que os seus gatilhos são ativados? Quando você se autoconhece, você conhece os seus gatilhos, você sabe dizer, ok, meus gatilhos são ativados quando isto. Você tem que trabalhar naquilo que é para evitar com que os seus gatilhos sejam ativados de forma muito fácil. Eu, por exemplo, havia coisas que ativavam meus gatilhos no passado, que hoje, quando acontecem, eu fico indiferente. Por quê? Porque eu curei daqueles traumas, porque eu percebi de onde partiam e eu curei da raiz. E hoje as pessoas podem fazer o que faziam antes, já não me afeta como me afetava antes. E a última coisa que você precisa fazer é integrar a razão e a emoção. Algumas pessoas trabalham muito no lado emocional, se vitimizam, eu não consigo fazer nada, é assim como eu sou, eu amo aquela pessoa, ou ele me fez isso, não sei o que. Algumas pessoas também usam demais a razão. É porque ele é bruto, porque ele não presta, porque não sei o que, ou evitam sentir coisas, desconforto, porque não, isso aqui não vale a pena perder tempo com isso, aí eu não me sinto assim, tentam ignorar sentimentos. Então é importante aprender a integrar a razão e a emoção, porque essas duas coisas devem andar juntos. Nenhum deles deve ser ignorado. As emoções servem para nos indicar o que nós sentimos e o que nós precisamos. Então as emoções são sinais do corpo, de forma imediata. E a razão é a interpretação da mente, que é de forma lenta e analítica. Então, quando a emoção manda sozinha, temos aí a impulsividade. Mas quando a razão funciona sozinha, temos a repreensão e a desconexão. Por isso que os dois devem andar juntos. Não queremos um ou outro, queremos os dois. Devemos aprender a validar os nossos sentimentos sem demonizar e chamar a razão para poder complementar e compreender estes sentimentos. A razão vem para completar, vem para você entender e não para negar qualquer sentimento que você possa estar a sentir, porque os sentimentos são indicadores de que alguma coisa não está bem e do que nós precisamos. Toda emoção aponta para algo. A ansiedade aponta para a necessidade de segurança. Você precisa se sentir mais segura. A raiva aponta para limites que você precisa traçar. A tristeza provavelmente você precisa de apoio e acolhimento. Então, estes sentimentos não são para ser demonizados ou ser menosprezados. São para você compreender as suas necessidades. Lembrando que sentimentos são partes de ser humano. Nós não precisamos negar ou fingir que não temos. E também não precisamos nos tornar vítimas deles.
Nós vamos sentir, vamos compreender e vamos ultrapassar. E nós somos responsáveis pela maneira como nos sentimos. Então, nós somos responsáveis por regular os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou. E deixa um like para ajudar esse vídeo a crescer. Partilhe esse vídeo com mais pessoas se isso te interessa. E até o próximo vídeo.